Quero fazer uma pergunta. Quem aqui você já passou por uma situação de amargura na sua vida? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Amargura. Quem aqui já ficou amargurado alguma vez na vida? Muito bem, todo mundo. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel deixou o Egito, eles eram escravos no Egito, liderado por Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho. Imagine você a felicidade dessas pessoas, porque eles estavam sendo livres da escravidão, eles estavam saindo de uma vida difícil a qual eles viviam, em direção à terra prometida, que Deus havia dito que manava leite e mel. Então eles esperavam algo extraordinário da parte de Deus. Mas antes deles conquistarem a bênção, entre aquilo que você quer e a sua bênção, existe no caminho dificuldades que nós só conseguimos vencer se dependemos da nossa fé. Na hora da dificuldade, não tem pastor, não tem igreja, não tem religião, não tem irmão, não tem irmã, não tem ninguém. É só a fé que nos sustenta. É a fé que diz para você, continua. É a fé que diz para você, não retroceda. É a fé que diz para você, você vai vencer. É a fé que fala conosco. A fé que nos sustenta, a fé que nos abençoa. E quando o povo saiu da terra do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, e a palavra de Deus diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Preste atenção nisso aqui. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, com aquela sensação de liberdade, estamos livres da escravidão, mas eles se depararam com o deserto. O deserto, para quem não sabe, ele vem para todos nós. O deserto vem para mim, o deserto vem para você, o deserto vem para qualquer pessoa. Existem pessoas que nesse exato momento estão saindo do deserto. Amém, pessoal? O seu deserto está terminando hoje. Hoje está terminando o seu deserto. Outras pessoas estão no meio do deserto. Outras pessoas estão entrando no deserto. Eles se depararam com um deserto, que era uma fase muito difícil que eles iam enfrentar. E como foi? Porque eles tinham acabado de sair do Egito, na certeza que chegariam à terra prometida, mas se depararam com o deserto. O deserto, ele não tem hora marcada. O deserto, ele aparece de uma hora para outra. O deserto pode aparecer a qualquer momento na vida de qualquer um. E vou dizer mais para você, ele aparece muitas vezes depois de uma grande vitória que a pessoa acabou de ter. Ela acabou de receber uma grande vitória, ela acabou de receber uma grande bênção, ela acabou de conquistar um grande milagre, aí começa o deserto na vida dela. Isso aconteceu com Jesus. O nosso Senhor Jesus foi batizado nas águas. Assim que ele saiu das águas do Rio Jordão, veio o Espírito Santo, desceu sobre ele como pomba, e em seguida começou o deserto na vida dele. O deserto não avisa quando vai chegar. Por isso que a pessoa tem que estar na fé e bem preparada espiritualmente. Amém, pessoal? Quando você entra no deserto,
Estou falando no espiritual. Quando a pessoa entra no deserto, o deserto ele parece infinito, parece que nunca acaba, parece que nunca termina, mas todo o deserto tem um tempo determinado. Você que está vivendo no deserto, se você está passando um deserto espiritual na sua vida, eu quero dizer para você que esse deserto tem um tempo determinado e ele vai acabar. Eu sei que a sensação é que parece que nunca vai acabar, eu sei que a impressão parece que não tem fim o deserto, mas todo deserto tem fim e tem um objetivo. Deserto não vem à toa, havia um propósito aqui, como nós lemos no versículo, parece que não tem fim, mas cedo ou tarde, assim como o deserto chega repentinamente, ele também acaba repentinamente. E por que Deus permite nós enfrentarmos desertos? E por que o Senhor está dizendo que o deserto tem um tempo limitado? Primeiro, Deus permite que enfrentamos o deserto porque Ele quer nos preparar para alguma coisa. E o deserto tem tempo determinado porque a palavra de Deus diz que nós não somos provados além das nossas forças. Ninguém é provado além daquilo que não possa suportar. Então o deserto tem um fim. Nenhuma pessoa pode ficar no deserto a vida inteira. Ela não aguenta. Mas o deserto faz parte do sucesso do ser humano, faz parte do crescimento, principalmente espiritual do ser humano. O povo caminhou 3 dias no deserto, sem água, sem absolutamente nada. Imagine a sensação de abandono, porque é isso que acontece quando a pessoa não vê o cuidado de Deus, quando ela tem a sensação que está sozinha, porque ela não vê o resultado que ela quer ver. Então, o primeiro pensamento que a pessoa tem é que Deus esqueceu dela. 3 dias o povo caminhava no deserto e não achava água, e água é uma coisa imprescindível no deserto. Depois de 3 dias que o povo caminhava no deserto, a palavra de Deus diz assim: afinal, chegaram a Mara. Mara era uma localização no deserto. Todavia, não puderam beber da água de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então vamos recapitular. Por 3 dias eles caminharam no deserto e não encontraram água. Pergunta é: Deus havia abandonado o povo no deserto? Deus havia abandonado porque eles não achavam água? Deus havia abandonado porque eles estavam caminhando 3 dias? Você diz assim: não, bispo, Deus não tinha abandonado, bispo Márcio, mas para o povo sim. E por isso que as pessoas começaram a reclamar, por isso que o povo começou a murmurar, e eles diziam: lá no Egito nós éramos escravos, mas pelo menos nós tínhamos água para beber. Lá no Egito nós éramos escravos, mas nós não vivíamos nessa situação. Deus nos tirou do Egito e trouxe aqui para morrer nesse deserto. E você, Moisés, é o culpado. Você é o culpado. Porque o ser humano, ele precisa culpar alguém pelos seus fracassos, ele precisa culpar alguém, sempre alguém é culpado. Então a pessoa, ela diz assim: o problema é o meu marido, é minha esposa, é o meu patrão, é a minha igreja que não presta, é o meu pastor que é fraco, é eu que não tenho fé. Ela busca alguma coisa para culpar e se responsabilizar. Isso é muito sério. É aquelas pessoas que elas não têm a visão espiritual. Peraí, o que Deus está querendo me mostrar com isso tudo que eu estou vivendo, que eu estou passando? A água no Egito era melhor do que as águas de Mara, que eram amargas e não podia beber. E você sabe que tem gente que tem saudade do Egito. Ela diz assim: antes de eu ser de Jesus, eu tinha uma vida melhor do que eu tenho hoje.
Antes de eu buscar a Deus, antes de eu viver na fé, eu tinha mais sucesso. Eu tinha não sei quantas empresas, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Hoje eu estou buscando Jesus e eu estou passando um deserto danado. Eu estou na fé e a minha vida é uma vida de amargura. Eu estou igual às águas de Mara. Eu tenho amargado tristeza, eu tenho amargado angústia na minha vida. Nem quando eu não era da fé, eu tive uma vida tão difícil como eu estou tendo hoje. O povo disse, as águas do Egito eram melhores. Você vê, é interessante isso, porque você vê que Deus mostrou sinais, prodígios, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou as pragas para libertar o povo da situação que eles viviam, mas o povo reclamava, porque mostrava a falta de fé. É incrível como se esquece rápido das coisas que Deus faz, não é verdade? Se esquece rápido. A pessoa já teve experiências com Deus, ela já viu milagres, ela já viu bênçãos, ela já provou de coisas boas da parte de Deus, ela já provou de maravilhas, mas é só chegar um deserto, é só dar uma coisa errada, é só a coisa começar a sair do jeito que ela não quer que saia, ela já começa a praguejar, ela já começa a reclamar, ela já começa a murmurar. O ser humano é assim, esquece rápido das coisas de Deus. O povo começou a reclamar, porque se esqueceram do que tinham visto, os sinais que eles tinham visto da parte de Deus. Basta um deserto, e a pessoa já se esquece do livramento que Deus deu, sim ou não? É ou não é verdade? Não tem gente assim, tem ou não tem? Que enquanto as coisas estão indo bem, enquanto as coisas estão saindo do jeito que ela quer que saia, ou mais ou menos do jeito que ela quer que saia, ela está na fé. Ela está na fé, mas quando as coisas não saem do jeito que ela quer, então ela se esquece das experiências que ela já teve com Deus, e ela começa a dizer: Deus não é comigo, Deus me abandonou, Deus não está vendo a minha situação, Deus não está vendo o problema que eu estou vivendo. É assim que a pessoa faz, sim ou não? É ou não é verdade? Me lembro até de eu estive ontem em Aracaju, Sergipe, fazendo a concentração, e tem uma historinha de um sergipano bem interessante, que ele chegou no patrão, jogou o salário dele em cima da mesa, falou: patrão, o meu salário veio faltando R$50. E o patrão falou: engraçado, mês passado eu coloquei 50 a mais, você não veio aqui reclamar? Ele falou: um erro eu aceito, mas 2 é demais. A pessoa só vê o que faltou, ela não vê o que já recebeu. Ela não vê o que já recebeu. Ora, veja o que aconteceu. O povo reclamou e murmurou. Então Moisés clamou a quem? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Deus mostrou a ele algo. Por isso que eu digo para você, olhe para mim, preste atenção. Quando você está vivendo uma fase difícil da sua vida, você tem que prestar atenção nos sinais. Preste atenção no que Deus está mostrando para você. Preste atenção no que Deus está mostrando para você. Mas a pessoa, quando ela fica focada só no problema, ela fica focada só nas reclamações e murmurações, ela não consegue ver o que Deus está mostrando a ela. Quando Moisés clamou a Deus, Deus mostrou a ele uma árvore, Deus deu a ele uma ideia, Deus deu a ele uma visão, Deus mostrou a ele qual era a solução do problema, o que ele tinha que fazer para resolver o problema. Então é estar atento nos sinais, é estar atento naquilo que Deus está mostrando. Deus mostrou a ele uma árvore.
lançou-a Moisés nas águas, pegou a árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Como é que eram as águas? Como era? As águas eram amargas. Aparentemente não havia saída, porque as águas eram amargas, eles estavam no deserto, e não havia o que fazer. Ora, Deus mostrou uma árvore, Moisés pegou da árvore, jogou na água. Quando ele jogou na água, as águas que eram amargas se tornaram doces. Você vê o poder da fé. A árvore era feita de quê? De açúcar? A árvore era uma árvore, mas você vê o poder da fé. Você vê o que a fé é capaz de fazer. Você vê o quanto que a fé, ela move a mão de Deus. Jogou a árvore nas águas de Mara, e as águas tornaram-se doces. Amém, pessoal? E vai ver, só existe amargura na sua vida. Por isso que eu fiz a pergunta no início. Vai ver, só existe amargura na sua vida. Porque de uns tempos para cá, você só tem provado disso. Amargura na sua alma. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu perguntei aqui quem já passou por uma situação de amargura. Dizer uma coisa para você. Você hoje, agora, você pode estar vivendo uma situação de amargura, uma situação que tem causado dor e tristeza na sua vida. Mas essa situação de amargura vai se transformar em doce. Amém, pessoal? Essa dificuldade, essa amargura que você está vivendo hoje, vai virar em milagres, vai virar em bênçãos, vai virar em testemunho. E quando você contar o seu testemunho, você vai dizer: olha, eu passei por situações difíceis, eu passei por uma situação de amargura, eu passei por uma situação de desespero, mas Deus fez dessa situação um milagre na minha vida. Deus fez isso virar testemunho na minha vida. É o que nós ouvimos aqui. Não tem uma coisa melhor do que um momento difícil da nossa vida. Deus pega aquele momento difícil e Ele transforma. Você passou por uma guerra danada, você passou por uma luta danada, você foi humilhado, você foi desprezado, você foi rejeitado, ninguém acreditou em você. Deus vai lá, pega você, te exalta, te abençoa e faz de você uma pessoa de credibilidade. E todos têm que enxergar que foi Deus que fez, porque todo mundo já achava que você não tinha capacidade mesmo. Ora, ele jogou a árvore nas águas. O que aconteceu com as águas? O que aconteceu? O que nós aprendemos nesse versículo? Você tem que ficar atento aos sinais. Amém, pessoal? Diga a pessoa do seu lado: atento aos sinais. Tem que ficar atento. Bom, vamos ver se você entendeu até aqui. Porque às vezes a pessoa está na reunião, mas a cabeça dela está lá em Bagdá. Não é? Ela não sabe nem o que está sendo falado. Então vamos recapitular. O povo estava onde? No início. Não ouvi, gente. Vai lá, todo mundo participando. Aonde? Aí saiu do deserto e fizeram o quê? Atravessaram o Mar Vermelho. E quando eles atravessaram o Mar Vermelho, o que eles depararam? Com o quê? Com o deserto. Lá no deserto caminharam 3 dias, cheios de sede, acharam lá as águas de Mara, que não dava para beber. Ou seja, era a prova que eles tinham que passar. Era a prova. Deus estava no controle de tudo, mas era uma prova que eles tinham que passar. O povo tinha que passar por ali, o povo tinha que passar pelo deserto, o povo tinha que passar pelas águas amargas, o povo tinha que passar. E é na prova que nós mostramos a nossa fé. Pessoal, sejamos honestos aqui, sejamos honestos, falemos a verdade uns aos outros.
Você passar pelo deserto, você passar pela prova, você passar pelo momento difícil, é muito difícil. É muito difícil. Às vezes você vê o pastor pregando, você vê o bispo pregando, você vê o, sei lá, quem pregando, o obreiro pregando. Você tem que resistir o deserto. Você tem que aguentar firme no deserto. É fácil fazer discurso para os outros suportarem o deserto. É fácil fazer discurso para os outros vencerem o deserto. Mas quando nós estamos passando, é uma guerra, sim ou não? É ou não é verdade? É uma batalha, porque só quem vive sabe o que é. Só quem passa sabe o que é. Só quem já passou pelas águas amargas, só quem já provou de amarguras da vida, sabe o que é isso. Mas uma coisa você não pode esquecer: que os olhos de Deus estão sobre você. Amém, pessoal? O que você não pode esquecer? Que os olhos de Deus estão sobre você. O povo estava no deserto, eles não estavam abandonados. Os olhos de Deus estavam sobre o povo. O povo foi provar das águas que eram amargas e reclamaram e murmuraram, mas os olhos de Deus estavam sobre o povo. E eu vou provar isso a você agora. Vou provar isso a você na Bíblia Sagrada, como os olhos de Deus estavam sobre o povo no deserto, na amargura, nas águas amargas, na dificuldade. Os olhos de Deus estavam sobre o povo. Eles não estavam abandonados, eles não estavam sozinhos. Por isso, pare de pensar que você está sozinho, pare de pensar que você está abandonado, pare de falar que Deus não é com você, pare de falar que Deus esqueceu de você, só porque você está atravessando o deserto, ou porque você está passando uma situação de amargura na sua vida, bebendo as águas de Mara, porque os olhos de Deus estavam sobre o povo. E o versículo seguinte diz assim, olha que coisa gloriosa: então chegaram a Elim. Elim era uma outra localização no deserto. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Deus havia preparado para o povo 12 fontes de águas. Preste atenção. Cada tribo, eram 12 tribos. Deus preparou uma fonte de água para cada tribo. Não era uma fonte de água para todo mundo. Deus preparou uma fonte de água para cada tribo, provando o seguinte: seus cabeça de baga, seus cabeça dura, eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. Eu já preparei a bênção de vocês, seus cabeça dura. Vocês estão aí reclamando, vocês estão aí murmurando, porque vocês estão no deserto. Vocês estão aí reclamando, murmurando, porque vocês estão numa situação de amargura. Mas eu estou cuidando de tudo para vocês. Eu já tenho a bênção preparada para vocês. 12 fontes de água Deus tinha preparado para o povo, representando cada tribo. 12 tribos, cada um teria a sua fonte de água. Aí eu pergunto a você: se eles soubessem que Deus tinha preparado 12 fontes de água para eles, eles teriam reclamado? Sim ou não? Perdão, não ouvi. Eles não teriam. E se eles soubessem que Deus tinha 12 fontes de água preparado para eles, eles teriam murmurado? Eles teriam culpado Moisés? Não, eles não teriam. Mas eles não sabiam. Mas Deus já tinha preparado. Isso é uma lição para nós. Você não sabe o que Deus tem preparado para você. Você chora, de repente você reclama, de repente você angustia, de repente você culpa os outros, mas você não sabe o que Deus tem preparado para você nessa prova que você está vivendo, nesse momento difícil que você está vivendo. E eu já falei aqui outro dia, vou repetir. Eu queria saber
o que Deus tem preparado para você, para poder falar para você. Amém, pessoal? Para você se animar na vida. Mas eu não sei. Como eu gostaria também que alguém soubesse o que Deus tem preparado para mim, para falar para mim. Nós vivemos pela fé. Uma coisa eu sei, mesmo na dificuldade, Deus havia preparado as águas para o povo. Ninguém ia morrer de sede, não. Ninguém ia perecer, não. Deus não ia deixar nenhum deles perecer. Tanto é que Deus preparou as 12 fontes. Então enxergue isso. Enxergue o que Deus tem preparado para você. Mas eu não sei, mas a fé faz a gente enxergar. O que Deus tem preparado não é derrota. O que Deus tem preparado não é perda. O que Deus tem preparado não é humilhação. O que Deus tem preparado para você, coisas grandes, bênçãos, porque é isso que Ele faz. Esse é o nosso Deus. O que Ele tinha preparado para o povo nem imaginava. As pessoas nem imaginavam o que Deus tinha preparado para elas. Por isso que está escrito: nem olhos viram, que mais? Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado àqueles que o amam. O dia que você for dar o seu testemunho, você vai dizer: olha, eu passei uma guerra, eu chorei, eu sofri, eu gemi, eu passei um deserto, eu passei um aperto, eu vivi dias de amargura na minha vida, mas hoje o meu Senhor me deu a vitória. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Nós vamos falar com esse Pai, com esse Senhor. Você tem que enxergar as fontes que Deus tem preparado para você. Quem crê nisso, pessoal? Enxergue. Não fique só enxergando a sua prova, não. Não fique só enxergando o seu deserto, não. Enxergue o que Deus tem para você. Bispo, mas como é que o senhor sabe, Bispo Márcio, que Deus tem coisas grandes para mim? Porque se Deus não tem coisas grandes preparada para nós, Ele deixou de ser Deus. Porque a sua palavra diz que Ele é grande. A sua palavra diz que nós vamos nos surpreender de ver o que Deus tem preparado para nós. Mas você tem que pensar e ter esse entendimento na sua vida. Você pode não ter dinheiro, você pode estar num aperto, você pode estar numa situação que ninguém imagina. Fica até difícil de acreditar que Deus tem coisas grandes para você. É a mesma situação do povo. Deus preparou tudo. Deus deu a saída. Deus preparou a fonte. Deus recompensou, mesmo o povo tendo murmurado, reclamado. Se eles soubessem, imagine se alguém chegasse e falasse assim: ó, pessoal, preste atenção. Vocês estão provando dessa água amarga aqui, mas eu quero falar para vocês que Deus tem 12 fontes de água preparado para vocês. Ó que beleza, é ou não é? Mas ninguém avisa. Tem que ser pela fé. Você tem que crer na fé. Quando nós vivemos pela fé, nós não precisamos que alguém fale do nosso futuro. Vem cá, não tem alguém que possa revelar aí o meu futuro para eu saber? Quando a gente quer saber do futuro, é porque a gente está sem fé. A minha fé garante que o meu futuro vai ser abençoado. Então eu não preciso que ninguém veja o meu futuro. Eu já sei como vai ser o meu futuro. O que a sua fé diz do seu futuro? O que a sua fé diz? O que a sua fé fala para você do seu futuro? Que você vai subir ou que você vai descer? Estou com dúvida agora, hein? A sua fé diz o quê? Sério mesmo? O que a sua fé diz, pessoal? Nós vivemos pelo quê? A sua fé diz que você vai subir ou que você vai descer? Quem crê que você vai subir na vida? Levanta a mão. Sem olhar para a sua situação agora. Sem olhar para o que você está vivendo agora. Quem crê que você vai subir? Faz assim. Então você não precisa consultar o seu futuro.
Você não precisa ler a mão, você não precisa de cartomante, você não precisa que ninguém revele, você não precisa consultar o seu horóscopo. Você já sabe que você vai subir, e já é suficiente. Agora, se eu quiser consultar o meu futuro, é porque eu não tenho certeza se eu vou subir ou se eu vou descer. E isso é falta de fé. Então, se você tem certeza que Deus tem 12 fontes de água preparada para você. Você entendeu o que é 12 fontes de água? Sim ou não? Não estou dizendo literalmente falando, não. Bênçãos preparadas para você, mesmo você estando no deserto. Hoje você não tem água, hoje você bebe água amarga, mas se você tem certeza que Deus tem 12 fontes de água preparadas para você, então você vai andar de cabeça erguida, e você vai dizer: eu vou vencer. Diga aí: eu vou vencer. Pessoal, não é ilusão não, é fé. É fé. Eu vou vencer, eu vou subir. Quem garante que você vai subir? A minha fé. A minha fé garante que eu vou subir. A sua fé garante que você vai subir. A nossa fé garante que nós vamos subir. Não é o que você está vivendo hoje, não. Não é o que você está vivendo agora, não. É o que você vai viver no futuro, no nome de Jesus.